Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Iremos realizar uma web aula hoje, trazendo um pouco mais de conhecimento, aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Mas lembrando que a web aula também é uma oportunidade, onde professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas entendemos também que na educação à distância o aluno tem a autogestão do seu conhecimento, e como tal, vamos resolver isso gravando esta web aula e disponibilizando no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas ainda poderá me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Mande lá suas dúvidas. Bom, na web aula de hoje, nós vamos compreender alguns aspectos importantes referente à contabilidade aplicada ao setor público. Lembrando que a contabilidade, ela é uma ciência social aplicada. Por que dizemos que a contabilidade é uma ciência? Porque ela tem um objeto de estudo, né? Então, ela analisa as variações patrimoniais, sejam elas aumentativas, diminutivas ou nulas. Então, o foco, o objeto de estudo de qualquer contabilidade é o patrimônio. Já se ela é aplicada ao setor público, se ela é financeira, se ela é comercial, se é societária, se é fiscal, isso são campos de aplicação, onde eu vou, né, focar o olhar do meu relatório, da minha contabilidade. Então, no caso da contabilidade aplicada ao setor público, o campo de aplicação da contabilidade é o setor público, tá? Mas a contabilidade, ela é única. Então, nós temos alguns aspectos importantes a se observar na contabilidade. Como já me adiantei aqui, o objeto da contabilidade é o patrimônio. No caso da contabilidade aplicada ao setor público, é o patrimônio público, né? Os usuários da contabilidade são, né, aqueles que têm interesse na informação contábil. Eles são divididos em usuários internos e usuários externos. A finalidade da contabilidade é fornecer informações de qualidade com o objetivo de auxiliar na tomada das decisões por parte dos gestores. E, por fim, nós temos as legislações aplicadas à CASP, que são todas aquelas legislações que vão complementar ou vão subsidiar a contabilidade aplicada ao setor público. Pois, na administração pública, nós temos princípios da administração pública. E um dos princípios principais da administração pública é o princípio da legalidade, onde versa que nada será feito se não estiver escrito na lei e nada deixará de ser feito se não estiver escrito na lei. Então, você nem pode fazer e nem deixar de fazer em virtude de lei, ok? Então, vamos agora esmiuçar um pouco mais esses conceitos, né? Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio, como eu já disse aqui, a contabilidade é uma ciência social aplicada. O patrimônio ele é objeto de estudo, uma vez que, né, é analisado as variações desse patrimônio da administração pública. Então, se você tem, né, superávit, você tem um aumento do seu patrimônio. Se você tem um déficit, você tem uma diminuição desse patrimônio. E se você não tem superávit nem déficit, você tem um patrimônio inalterado ou nulo, tá? O objeto da contabilidade ele está disposto no Código Civil com relação à administração pública, pois os bens públicos são considerados o patrimônio público. Segundo o Código Civil, no seu artigo 98, nós podemos conceituar os bens públicos, sendo eles os bens das pessoas jurídicas de direito público, sendo elas União, estados, municípios, autarquias e fundações públicas. Quando nós falamos aqui na administração pública, nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta são os entes federativos, então, Estado, município, né, Distrito Federal e a própria União. Já a administração indireta, elas podem ser, né, dependentes ou não dependentes. Então, são empresas, né, que vão receber recursos públicos na sua totalidade ou não, tá? O que vai definir se ela é dependente ou não é a quantidade de recursos públicos que ela recebe.
tá? Mas engloba aí a administração pública direta e também a administração pública indireta. Então, o Código Civil ainda, né, complementa a classificação dos bens públicos, né, no artigo 99. Então, no artigo 98 do Código Civil, você traz a definição de bens públicos. Já no artigo 99, você define esses bens públicos. Então, nós temos três definições aqui de bens públicos. Nós temos os bens de uso comum do povo, que são os rios, os mares, as estradas, ruas e praças. Eles são de uso indiscriminado, né? Então, todo mundo pode utilizar destes bens, podem ser taxados em contribuição, como são os casos dos pedágios, né? Onde o próprio, a própria taxação, ela retorna na forma de serviços para o próprio bem, tá? Então, mas via de regra, são de uso indiscriminado. O uso especial são edifícios e terrenos destinados a um serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias. Então, o que vai diferenciar os bens de uso comum dos bens de uso especial é que o bem de uso especial ele está atrelado a um serviço público, tá? Então, só vai utilizar o bem de uso especial aquele que estiver utilizando do serviço. Por exemplo, hospital. Ele não é de uso indiscriminado, né? Só vai poder permanecer no hospital aquele que estiver precisando do serviço, né? Educação. Os prédios destinados à educação, né, são de utilidade dos alunos, aqueles que estão utilizando o serviço. Um veículo que está destinado a um deputado, ele está a serviço, então ele é de utilização para aquele serviço. Então, bens de uso especial sempre estarão atrelados a um serviço de natureza pública. Os bens dominicais ou bens dominiais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, administração direta ou indireta, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Ou seja, são aqueles bens que são, né, de posse da administração pública, mas não estão destinados a serviço específico. Contudo, compõem o patrimônio público. Tá? Então, o que vai diferenciá-lo dos outros bens é que ele, né, não é de uso indiscriminado, contudo, também não está atrelado a nenhum serviço. Então, eles são de uso restrito, né, da administração pública, por não estar atrelado a nenhum tipo de serviço, né, contudo, ainda se torna um patrimônio público. Tá? Então, está sob o domínio da administração pública. E agora que nós já conseguimos definir bem público, né, que são os patrimônios, né, da administração pública, nós temos os usuários da contabilidade. Os usuários da contabilidade são grupos de pessoas que possuem interesse em avaliar a informação contábil e também a situação patrimonial dos governos, e são classificados em, ou denominados de, usuários internos e usuários externos. Então, toda vez que pensarmos em usuários da contabilidade, nós temos que nos perguntar, mas é usuário interno ou usuário externo? O usuário interno são aqueles que estão diretamente relacionados às atividades rotineiras da administração pública e utilizam os dados da contabilidade em suas funções. Então, são os funcionários públicos, os empregados públicos, os gestores públicos. Então, são todos aqueles que fazem parte da administração pública. Então, faz parte da administração pública, tem interesse na contabilidade, é um usuário interno da contabilidade. Já os usuários externos da contabilidade são aqueles que apenas se interessam pelos dados contábeis, sem participar diretamente ou ativamente do processo. Contudo, existe interesse, né, na informação contábil. Por exemplo, né, nós temos os controles externos, né, que são os fiscalizadores dos órgãos públicos, nós temos toda a sociedade, nós temos, né, o mercado, nós temos instituições financeiras, né, que não fazem parte da administração pública, contudo, têm interesse, porque podem
oferecer financiamentos, contas bancárias, né, para a administração pública. Então, é interessante se saber qual o nível de liquidez, né, dos órgãos públicos. Então, agora que já definimos os usuários da contabilidade, nós vamos, né, falar um pouco sobre a finalidade da informação contábil, né? A finalidade da informação contábil é fornecer informações, né? Então, o próprio fim é a própria informação. Então, você vai pegar os dados, dados são informações não trabalhadas, então você vai trabalhar essas informações, você vai elaborar e vai divulgá-las, porque pelos princípios da administração pública, né? Então, nós temos aqui os princípios da administração pública, né? O LIMP, princípio da legalidade, não poderei fazer nem deixar de fazer nada que não estiver escrito na lei. Princípio da impessoalidade, né? Eu não posso falar em meu nome, sim em nome da administração pública, sem beneficiar ninguém. Princípio da moralidade, né? Devo ser ético nos meus atos, né? E devo agir com moral. Publicidade, devo dar publicidade dos atos da administração pública. E, por fim, o da eficiência, onde eu devo, né, me esforçar e me empenhar para realizar os meus, né, trabalhos da forma eficiente e eficaz, ou seja, efetiva. E aí, elaborado os dados e divulgados, nós temos a informação contábil que, né, será publicizada, né, aos usuários da contabilidade, sejam eles os contadores externos, os gestores, a sociedade. Então, a finalidade da informação contábil sempre é chegar a informação ao usuário da contabilidade, né, com o objetivo de que fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados, os aspectos de natureza orçamentária e econômica, financeira e física do patrimônio da entidade, né, em suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão. Então, a contabilidade sempre tem uma função, né, uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão. As informações contábeis são muito preciosas, conforme o relatório disponibilizado. Então, nós temos aqui o balanço patrimonial, que fornece uma informação patrimonial e financeira num determinado período de tempo, né? Nós temos a demonstração do fluxo de caixa, que demonstra as contas que estão consumindo mais ou menos caixa, né? Nós temos também a demonstração, né, do estado econômico, que vai, né, trazer aí informação se houve superávit ou déficit, né, patrimonial, enfim. As informações, conforme o relatório, são muito importantes para subsidiar a tomada de decisão por parte dos gestores, né? E nós chegamos, né, aí uma parte muito importante, que são as legislações que vão subsidiar, né, todos os atos da administração pública e também a própria contabilidade. Então, a Constituição Federal de 88, ela foi uma Constituição muito importante por alinhar, né, a ideia de planejamento ao orçamento, e ela trouxe aqui capítulos próprios, né, para a contabilidade. Então, nós temos o capítulo 1, que vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, né, que aqui está voltado tanto para a administração pública quanto para a administração privada. A seção 10, né, vai tratar da fiscalização, a seção 9, perdão, vai tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, nos seus artigos 70 a 75, e aí você vai ter aí a figura dos controles externos, dos tribunais de conta. O capítulo 2 trata das finanças públicas, ele vai do seu artigo 163 a 169, vai trazer as peças de planejamento orçamentário, como plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, é muito importante uma leitura pormenorizada desses capítulos, para que você possa, né, aí, né, estar atinado a toda a matéria legal da contabilidade. Então, como eu disse, a Constituição Federal de 88, ela fomentou a modernização orçamentária, porque ela associou a concepção de planejamento e orçamento como elos de um mesmo sistema, ao tornar obrigatória a elaboração de planos plurianuais, abrangendo despesas de capital e demais programas
de duração continuada. Então, o plano plurianual, ele é uma peça orçamentária, uma peça de planejamento orçamentário considerada macro, porque ela vai estabelecer ali metas e objetivos para um período de 4 anos, que se configura num programa com indicadores, né, de mensuração, para que você possa avaliar aí a qualidade, né, do orçamento. Então, você vai ter, além de trazer matéria orçamentária e financeira, você vai ter, atrelar a ela a um planejamento. Tá? Então, foi muito importante a Constituição Federal de 88 nesse sentido. Aí nós temos a Lei 4.320, de 1964, né, que é a própria lei da contabilidade pública. Ela estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, a Lei 4.320, ela está para a administração pública, assim como a Lei 6.404 está para as sociedades, né? Então, ela vai reger todos os atos contábeis, todo o tratamento contábil para a administração pública, né? A Lei 101 de 2000, também conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão e dando outras providências. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe limite de gastos, né? Ela trouxe aí responsabilização para os gestores. Então, estava tudo muito solto, né? Os gestores entregavam suas, né, sua gestão para o gestor subsequente, né, com as contas no vermelho, né? Então, não cabia mais, né, dentro do planejamento. Então, a lei, ela regulamentou sanções e conjuminou também a responsabilização, né, dos gestores públicos. Muito importante. A Lei 131 de 2009, também conhecida como a Lei da Transparência, ela acrescentou um dispositivo à Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós acabamos de falar, objetivando determinar o quê? A disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos estados, do Distrito Federal, da União e dos municípios. Então, ela traz que deve haver um link nos sítios das organizações governamentais que vai remetê-lo, né, para informações de núcleo econômico, ou seja, receita e despesa. Então, vocês vão ter ali empenho, liquidação, né, de despesas realizadas na administração pública. A Lei Complementar 12.527 de 2011, ela é conhecida como a Lei de Acesso à Informação, né, ou LAI. Ela institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo somente seria exceção para aqueles casos, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela abrange, né, ela prevê. Então, existem dados sensíveis, existem dados que correm segredo de justiça, então, estes seriam a exceção. Para garantir o exercício do pleno direito de acesso, previsto já na Constituição Federal de 88, a lei define mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega das informações solicitadas à administração pública pelos cidadãos. Então, aqui vocês vão conseguir solicitar informações de cunho administrativo, né, de contratos, de como funciona determinado serviço, não necessariamente matéria financeira, como é o caso, né, da lei da transparência. Okay? Então, a lei 12.527, ela possibilita acesso à informação pública. Nós também temos outras leis, né, que são muito importantes, como a lei de licitação, a 14.133, que ela vai falar sobre como se adquire ou como se realizam as aquisições na administração pública e as contratações de serviço. Então, toda vez que se deseja, né, adquirir material, insumo, equipamentos, mobiliários, contratar serviços, nós utilizamos a Lei 14.133, considerada a lei de licitação. Tá? Ela vai trazer aí um modus operandi de como realizar um processo de aquisição e contratação pública, mas é importante destacar que a licitação é uma concorrência entre interessados, tendo por base o princípio da isonomia, ou seja,
todos aqueles que desejam fornecer para a administração pública devem ter condição igualitária de concorrer. Quando a concorrência não é possível, nós dizemos que ela é inexigível. Quando ela é possível, nós dizemos que ela pode ser dispensada ou dispensável, ok? Tendo rolos taxativos de dispensa e dispensabilidade, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia para todos vocês. É muito importante que vocês, né, realizem suas atividades, leiam os aulas textos e assistam às videoaulas, né, dentro de um cronograma estabelecido por vocês, porque vocês têm a autogestão do seu conhecimento, tá? O professor, ele contribui com a sua experiência e também como um elemento provocador, né, de conhecimento, ok? Então, caso tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, deixo os meus votos de grande abraço, gratidão, fiquem com Deus e até uma próxima.